Oi, pessoal. Vou falar um pouquinho hoje sobre inteligência emocional. Bom, o criador da inteligência emocional foi Daniel Goleman e o que ele fala sobre a inteligência emocional? A gente tem que reconhecer os nossos próprios sentimentos, reconhecer os sentimentos nos outros. O segundo ponto, a motivação que a gente precisa ter. E o terceiro ponto que ele fala é a gente conseguir gerir bem as emoções internas e nos relacionamentos. É fácil? Não. Mas a gente consegue. Com o tempo, com a maturidade, com o nosso dia a dia, a gente vai conseguindo isso de uma maneira mais fácil. Quanto mais a gente consegue, quando você vê que você consegue um ponto pequenininho, aí você tem vontade de ir para o próximo ponto. Então, eu vou conseguir aquilo que eu não conseguia. Então, conseguir entender as nossas próprias emoções, aquilo que ao nosso redor acontece alguma situação e dentro de você vai pegar alguma coisa. Então, é nesse momento que a gente precisa parar, perceber o que está, qual sentimento aconteceu, porque esse sentimento é uma coisa química, e depois a gente precisa avaliar as emoções que vão surgir a partir dessa reação química que a gente tem. Alguém falou alguma coisa, pá, bateu na gente, pegou, doeu. Tá, quais são as emoções que a gente vai ter? Advindas desse sentimento que nada mais é do que uma reação química, física do nosso organismo. As emoções, elas vão vir de onde? A gente vai começar a fazer a relação daquilo que você está sentindo com aquilo que já aconteceu lá atrás, com aquilo que aconteceu na tua infância que você nem lembra, com aquilo que aconteceu hoje no trânsito, com aquilo que aconteceu, alguém falou alguma coisa no telefone, no teu trabalho, enfim. Tudo aquilo que você tem como experiência de vida. Bom, falando um pouquinho para a questão das crianças, os nossos filhos, um dos pontos principais que eu vejo como mãe e como educadora é a questão do acolhimento. Qualquer coisa que a criança venha te contar, qualquer sentimento que ela tenha, você precisa acolher, porque nisso a gente vai estar formando a base emocional desse ser que está em nossas mãos, diga-se de passagem. É uma coisa bastante interessante, falando um pouquinho da minha experiência. Eu tenho 3 filhos e uma irmã, que na verdade são da mesma idade, então é como se eu tivesse 4 filhos. E quando eles eram pequenos, o que acontecia? Eles vinham da escola, chegavam da escola e diariamente eu conversava com eles. Então cada um tinha o seu momento de conversar comigo. E o meu pai, como já tinha mais idade naquela época, ele dizia assim: nossa, não vai adiantar nada. De nada adianta essa conversa. Isso há 30, 40 anos atrás. Eu já fazia isso. Por quê? Eu já tinha estudado Montessori, já tinha estudado Piaget, eu sempre gostei muito. Por que eu fui estudar tudo isso? Para me entender como mãe. Certo? Enfim, e essa conversa, ela fez com que essas minhas 4 crianças crescessem crianças com um pouco mais de segurança emocional, mas com muita autonomia, que é um dos pontos cruciais que eu vejo na educação das crianças hoje. É difícil você deixar o seu filho ter uma intenção de fazer algo e não errar. Como você já sabe que você errou, você sabe o que aconteceu, vai dar errado, você vai ter que limpar a sujeira, ou você acha que vai
causar algum dano emocional na criança, você breca. E isso vai fazendo com que essa criança não se torne segura, não se torne autônoma. Porque a autonomia que a gente dá enquanto criança, na fase da criança, isso vai gerar um comportamento adulto, com uma emoção mais equilibrada. Por quê? Porque o histórico desse monte de sentimentos que causaram nessa criança na infância, o simples fato de machucar o joelho, de ralar um joelho, pá, é uma dor. Gerou, é um sentimento. Algo surgiu dentro dela. Que tipo de emoção que ela vai ter? Qual a emoção que vai surgir? Depende de como ela foi criada antes daquele fato. Se todas as vezes que a criança caiu, você briga com a criança. Se todas as vezes que a criança caiu, você trata aquilo, você acolhe a criança e deixa ela entender que aquilo está doendo, que vai melhorar, você vai passar uma pomada, ou seja lá o que vai acontecer. Mostra exatamente o que está acontecendo com aquela parte do corpo, se for um joelho ralado, o que está acontecendo naquele joelho ralado. E como o seu próprio corpo vai produzir os anticorpos necessários para que aquilo seja regenerado. Então veja a importância da informação que nós, enquanto pais e educadores, mesmo que seja somente dos nossos filhos, precisamos ser, independente da nossa profissão, independente daquilo que você seja, mas a gente precisa ter informação para poder o quê? Tá informando essa criança também. Então aquela dor, ela vai até diminuir, porque ela vai entender o que está acontecendo com ela. Qualquer coisa que a gente desconheça, medo. Qualquer coisa desconhecida, medo do desconhecido. Isso vai fazer com que a gente se paralise, com que a gente fique quieta. Agora, quando a gente sabe o que vai rolar, o que vai acontecer, a gente começa a tirar de letra. Assim como na nossa vida normal, na nossa vida de casado, na nossa vida dentro de uma empresa. E para a criança é a mesma coisa. Então, a importância da gente estar tendo a escuta ativa. Nada mais é a escuta ativa, esse acolhimento. Então, como eu fiz isso muito, e meu pai falava, não vai dar certo não. Nossa, eu vejo o quanto isso ajudou. O quanto isso ajudou que eles sejam hoje pessoas mais definidas. Não quer dizer que não tenham problemas, todos nós temos, mas eles tiveram essa questão do acolhimento. Então, concomitante a esse acolhimento que eu dei, e que foi bastante interessante, eu também dei autonomia. Ou seja, vai lá e faz, desde pequeno, desde muito pequeno. Vai lá no teu guarda-roupa, escolhe a sua roupa. Beleza, vai, você queria pôr uma coisa lá que não ia combinar, que estava meio carnavalesco. Olha, que tal? Então, assim, sempre na explicação. Por quê? Por menores que sejam essas crianças, e hoje em dia a gente vê que crianças de 2, 3 anos tá dando baile nos adultos, né? Porque elas já sabem o que querem, já sabem a que vieram. A gente precisa só ir toreando para conseguir fazer com que elas sigam um caminho mais fácil, sem tanto sofrimento. Esse nem tanto sofrimento, ou sem tanto sofrimento, não significa que essa criança não precise ter frustrações. Esse é um pontozinho que a gente não presta muita atenção. Por quê? Porque a gente confunde essa frustração com essa questão do não sofrimento. A frustração é necessária, sim.
Deixa eu dar uma olhada aqui na minha colinha. A questão dessa frustração. A criança se frustra, tá? Mas ela vai conseguir o quê? Um ego mais forte, uma resiliência. A resiliência é tudo na vida, porque se você não tem resiliência, você quebra, né? A resiliência na química, né? É um ponto de quebra, de ruptura daquele material. Então, se a gente não estimular esta resiliência nas crianças, elas vão estar sempre quebrando, sempre sofrendo muito, muito, muito. E as pequenas frustrações vão fortalecendo essa criança. Elas vão se tornando emocionalmente mais fortes, mais saudáveis. Então, é isso que a gente precisa. Claro que dói no fundo do nosso coração não fazer a vontade de um filho. Dói no fundo do nosso coração. Dói no fundo da nossa alma, na verdade. Mas é necessário deixar que ele aprenda com isso. Isso vai criar nessa criança uma resiliência. Ela vai aumentar a paciência dela em relação ao outro. Ela vai ter maior entendimento das coisas que acontecem no mundo dela. Claro que nós, como pais, educadores, nós somos os primeiros a educar os nossos filhos. É isso que vai nortear a vida, vai orientar. Em primeiro lugar, além de sermos pais, nós somos orientadores dessas crianças. É isso que a gente não pode esquecer. Então, às vezes, aquela orientação que você não teve, a gente precisa dar para os nossos filhos. Agora, também tem um outro lado, tá? Se somos pais educadores, que é o que a gente pretende ser, passando a informação, indo sempre em busca de informação e passando para a criança, bom, filhos se tornam responsáveis. Tá. Pais superprotetores. Filhos ingênuos, inseguros, infantis, não crescem nunca. Pais supercontroladores. Filhos hostis. E pais permissivos, filhos irresponsáveis. Bom, voltando só um pouquinho nessa parte dos pais superprotetores. É bastante interessante que não é porque a gente ou é, né? Os pais super protegem os filhos porque eles também são controladores. Então, super protetores e super controladores se misturam um pouco. Porque aquele que é super protetor, ele também vai ser super controlador. Ele acredita que a criança só vai estar aprendendo, ou só vai estar vivendo bem, ou só vai estar feliz se estiver sob o seu olhar. E não é isso que acontece. Você torna essas crianças ingênuas para a vida. Aquele velho ditado, né? A gente tem que criar os filhos para o mundo e não para a gente. E muitas vezes a gente cria os filhos para a gente. Por quê? É culpa nossa? Não, não é. Por quê? Os nossos pais são assim, os nossos avós foram assim, os nossos bisavós foram assim. Eu nunca me esqueço que eu aprendi, quando eu fiz psicopedagogia, uma frase de alguém, que eu não lembro quem, mas enfim, que dizia que nós somos o resultado de 5 gerações. Aí eu até sabia, a questão da genética, mas quando eu li aquela frase, ela foi bem assim, contundente, marcou o fundo do meu coração e eu fiquei pensando, falei, gente, então quem eu sou? Quem eu sou? O que eu gosto?
O que eu gosto. Não é você se tornar um egoísta, enfim, só quer as coisas pra você, enfim, não. Mas é você se entender. Como eu posso ser feliz? Então é interessante tudo isso, é tudo para o nosso aprendizado. E quanto maior o número de informação que a gente adquire de fora, maior capacidade a gente vai ter de lidar com as emoções, os sentimentos dos nossos filhos, que geram emoções que são ligadas a coisas anteriores, aquilo que já aconteceu. É isso que acontece. Bom, desejo de aprender, toda criança tem, tá? Se você corta esse desejo, você vai, como eu já disse, você não quer que suja, você não quer que ele se machuque, ou seja lá, você está cortando a autonomia desta criança. Isso agora pode não ser muita coisa, no futuro vai dar problema. No futuro vai dar problema. Então, os pais, geralmente super protetores, né, ou super controladores, eles não deixam que a criança tenha autonomia. Por quê? Porque lá no fundo, eu vou perder o meu filho, a minha criancinha. Só que criancinha cresce tão rápido. Aí vai dar problema lá na adolescência. E aí você vai falar, nossa, meu filho é aborrecente. Não aguento mais. Então, mas o que você fez lá atrás, quando ele tinha 1 ano, 2 anos? Você deixou ele buscar? Você deixou ele aprender? Ou não? Alicia Fernandes, adoro tudo que ela faz. Ela fala muito nos livros sobre a inteligência aprisionada. Então, a criança acaba aprisionando a própria autonomia dela, né? Ela não se torna autônomo. Por quê? Porque não deixou. O pai não deixou. Não deixou por quê? Porque tinha interesses próprios. Tá, mas interesses próprios porque papai e mamãe tá cansado, tem que ganhar dinheiro, tem que limpar a casa, tem que fazer isso. Não é fácil. Ninguém diz que é fácil. Eu brinco sempre que eu sempre falo assim, as coisas são simples, as soluções são simples, porém não são fáceis. Porque para você conseguir enxergar a solução, nossa, você precisa parar, você precisa pensar, você precisa estar bem. Senão você age por impulso. Se você for agir por impulso, não vai dar certo, não vai chegar a lugar nenhum. Aliás, vai, né? Num caos, num desastre. Enfim, a gente sempre chega em algum lugar. Não tem como não chegar. Chegar, a gente chega. A questão é que não é um resultado esperado. Por quê? Porque a gente não tá bem, a gente não tá legal, a gente não entendeu. Você comeu engoliu um monte de sapo. Tá, como é que você vai dar atenção para sua criança na hora que você chega em casa? A criança está ávida pela sua atenção. Da atenção do papai e da mamãe. Se papai e mamãe trabalharam o dia inteiro, engoliram o sapo o dia inteiro, que tipo de, que qualidade que eles vão ter ali à noite para dar pro filho? Se um já tá olhando para a cara do outro, já não tá legal também. É simples, a solução é simples. Porém, não é fácil. Precisa de muito esforço, muita boa vontade, muita vontade de melhorar, muita vontade de conhecer coisas novas, muita vontade de se informar. Hoje está tudo nas nossas mãos. Tem live de tudo quanto é jeito, tem palestras maravilhosas, cursos maravilhosos, mas tudo isso demanda tempo. E se você não está feliz com o tempo que você precisa gastar, que você já gasta no seu dia, não tá legal, você não tá bem. Se você não tá bem, você não quer aprender. Se você não quer aprender, você não vai ter informação, você não vai poder passar pro seu filho.
Vira uma bola de neve. Então, essa questão da autonomia é muito interessante. Para mim, é um dos pontos principais. Deixar que a criança seja autônoma, dar responsabilidade. A minha filha hoje, ela já tem mais de 30, mas ela brinca sempre comigo, que até hoje, quando eu estou dirigindo o carro, aí eu preciso entrar para algum lado, né? Entrar para a direita, aí eu falo para ela, olha lá para mim. Aí ela brinca assim, ela fala, mãe, acho que você não batia bem, né? Porque quando eu tinha 3, 4 anos de idade, eu estava no banco de trás, você perguntava para mim, olhar para ela, olhar se eu podia entrar ou não com o carro. E eu lembro que eu fazia isso, porque eu já estava dando a responsabilidade para ela de me ajudar. E ela, tanto que ela sentiu que ela não esqueceu até hoje. Ou seja, se eu entrasse, e às vezes ela falava assim, mas vai rápido, mãe. Porque vinha vindo outro carro. Então é tão interessante isso, como marcou a cabeça dela, mas da responsabilidade que eu dava para ela já, 4 anos, 5 anos, não me lembro mais, mas que eu já dava essa responsabilidade para eles me ajudarem. Então, isso foi fazendo com que ela tivesse, ela deve ter tido medo, muitas vezes, naquele momento. Mãe, vai rápido, porque, meu Deus, o outro carro estava vindo e eu não tinha ido ainda. Olha a cabecinha da criança, mas a responsabilidade que ele já começou a ter ali. Eu já comecei a ensinar para ela a responsabilidade, ou seja, causa e efeito, né? Se ela falasse errado, eu poderia entrar na hora errada, eu poderia bater no carro. Nossa, muita gente vai falar, nossa, que mulher maluca. Como assim? Responsabilidade que você vai dando aos poucos. Hoje não, porque naquela época, 30 anos atrás, a criança não sentava nem na cadeirinha, né? Ela ia em pé no banco de trás. Hoje não, hoje não dá pra fazer isso. Mas há 30 anos atrás, 30, 40 anos atrás, as crianças iam em pé no banco de trás. Muitos de vocês, enquanto pais, devem lembrar disso. Hoje não, hoje já tem o aspecto de segurança, cinto de segurança, enfim. Tudo mudou e a gente deve contar com isso. Então, são outras formas que a gente precisa fazer. Antigamente, as crianças iam na escola, tinha fila na escola, no colégio e tal, você ajudava a professora a carregar os livros. Hoje em dia não existe mais isso. Então, tudo mudou, beleza, tudo mudou, mas a gente precisa mudar também. E criar novas possibilidades para que essas crianças se sintam inseridas dentro deste contexto. Inseridas. Porque se elas não se sentirem inseridas dentro desse contexto da vida familiar, como serão esses adolescentes? Serão aborrecentes. Não tenho dúvida disso. Serão muito aborrecentes, porque não são ouvidos. Tá, aí eu falo da escutativa. Tá bom, falo de acolhimento. Legal. Mas e eu? Eu faço isso com o meu filho. Preciso fazer isso com o meu filho. Mas e o meu acolhimento? Quem é que me escuta? Né? Complicado. É simples, mas não é fácil. É simples, mas não é fácil. Então, daí, essa conversa em casa, dentro do relacionamento, precisa haver para que o papai acolha a mamãe, mamãe acolha papai. Nos sentimentos que eles têm. Sem achar que é besteira nada. Em primeiro lugar. Depois, a tal da escuta ativa. Parar e escutar. E conversar. Uma das sugestões que eu faço para as famílias nos dias de hoje é: jantem juntos. Após o jantar, façam a limpeza, todos distribuindo as tarefas. Sentem-se ao redor da mesa mesmo, na própria mesa, ou no sofá, ou na sala, seja eu
a um lugar que tiver mais legal, sem televisão ligada, e discutam o que aconteceu durante aquele dia. Papai fala, mamãe fala e os filhos falam. Isso vai acontecer o quê? Que essas crianças se sintam pertencentes a esse meio. Que é isso que a gente precisa. Quando a gente chega em qualquer lugar, a gente precisa ter esse senso de pertencimento. É muito legal. Você ser acolhida por todos. Então eu preciso fazer isso com o parceiro, com a parceira e com as crianças. Receita de bolo não tem, mas esse é um caminho bastante interessante. Uma coisa que a gente precisa prestar bastante atenção também é cobrança demais essas crianças. A gente dá muita coisa sem ter nenhum propósito, nenhuma finalidade. Então tem uma frase da Maria Montessori, que eu amo de paixão, que é: qualquer ajuda desnecessária é um obstáculo à aprendizagem. E essa ajuda desnecessária pode até ser um presente, né? Você deu presente, dá um monte de presente. Você está ajudando a criança a não ter entendimento, a não valorizar, a não achar que precisa de nada, que todo mundo vai dar tudo na vida. Aí a criança cresce, fica adolescente, vai para a faculdade, primeiro emprego. É difícil, vai ser cada vez mais difícil. Então a gente tem que voltar, prestar atenção de como a gente está agindo hoje com essa nossa criança, impor limites, disciplina. Tudo isso faz parte. Para que? O quê? Que aconteça? Que o nosso sistema nervoso seja saudável. Porque tudo parte do nosso sistema nervoso saudável. Gera toda essa confusão. Bom, o que a gente precisa para ter um sistema nervoso saudável? Uma genética boa. Se papai e mamãe têm uma genética legal, o filho também vai ter uma genética boa. Essa criança precisa ser estimulada de muitas coisas, desde bebezinho. Estimular com coisas, né? Não é com tablet. Tablet pode até ajudar na hora que você está lá no restaurante almoçando. Então, deixa a sua criancinha jogando ali para você ter um pouco de sossego, que afinal de contas os papais e as mamães também merecem um tempinho, certo? Agora, isso não é só essa parte de estimular mentalmente. Vamos deixar um pouquinho ali, 1 hora por dia não faz mal para ninguém. Nós estamos vivendo nessa era, não vamos criar uma criança na idade da pedra. Não tem jeito. Vamos devagar, a gente vai fazendo com que as coisas aconteçam. Bom, atividade física. Quase toda criança tem, mas tem alguns que não, porque os pais não gostam e as crianças também não. É muito importante. O sol é muito importante. Vitamina D é crucial para o desenvolvimento da criança em todos os sentidos. Pro resto da vida, certo? Rotina, disciplina. Rotina. Precisa ter disciplina. Precisa ter. Porque isso vai fazer com que a mente da criança vá amadurecendo nesse sentido. Porque lá na frente, ela vai ter que ter rotina, disciplina, tudo isso, né? E se a gente não ensinar... Então, quando a criança tem problema de déficit de aprendizagem, um monte de coisa assim, tá, você vai ver... Eu vejo muito isso em clínica. Aí você vai ver a mãe, que geralmente é que fica mais em casa com a criança, não tem disciplina em nada. Uma das primeiras coisas que eu falo em clínica, disciplina. Como que é a sua vida? Como é que é seu armário? Então vamos arrumar o armário.
Disciplina. Se a mamãe tem disciplina, a mamãe consegue regrar a vida do filho. Se a mamãe não tem disciplina, nem o papai, a vida do filho não vai ter regra, nem disciplina. Rotina, importante. Dormir bem. Na hora que você dorme, tudo aquilo que você aprendeu durante o dia, você vai dormir, aí você vai, a sua memória vai gravar. É como se a sua memória gravasse tudo aquilo que você aprendeu durante o dia à noite. Evitar açúcares e refinados, isso faz mal para o desenvolvimento da criança. Cerebral, físico, tudo. Ah, mas eu cresci assim, então eu dou pro meu filho assim. Tudo bem, cada um faz o que quer, né? Ninguém tá aqui para fazer regra para ninguém. Faz mal, tá comprovado. Claro que você dá um pirulito pro seu filho uma vez por semana, não tem problema não. O que faz mal é aquele açúcar e aquele produto refinado, comida pronta, de supermercado, faz mal. Alimentos saudáveis, né? Então é aquela cozinha lá, você cozinha, que hoje em dia a gente não tem muito tempo, mas é interessante até trazer a criança para a cozinha para ela aprender a preparar seus próprios alimentos, certo? E um intestino saudável. Intestino saudável fazendo uma vermifugação a cada 6 meses. Isso é muito importante também, mas isso os pediatras, eles já estão acostumados a receitarem. Por quê? O intestino saudável, ele vai fazer com que todo o seu ser fique saudável também. Tem vários livros, né? Aquele que fala do segundo cérebro, que é o intestino. Gente, tem muita informação que vocês podem procurar, podem buscar para vocês se informarem e vocês poderem criar os seus filhos. É muito legal. Essa questão do sistema nervoso saudável, eu vejo que é muito importante. Muito importante. E o sistema nervoso saudável é tudo isso, essa listinha das coisas que eu falei para vocês. Tá bom? Espero que vocês aproveitem um pouco. Estou à disposição para dúvidas. E gratidão pelas pessoas que estarão me ouvindo. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Obrigada.